Bom dia, sétimos. A nossa aula de hoje é uma correção das atividades solicitadas na videoaula 1733 do dia 17/4/2020, ok? E o assunto girava em torno da predicação verbal. E as atividades vocês fizeram e elas se encontram na página 217 e 218. Como vimos na aula, na videoaula, perdão, 1733, a oração é todo enunciado que se organiza em torno de um verbo, né, e possui dois elementos interdependentes, que é o sujeito e o predicado. Agora, a predicação verbal, certo? Ela estuda o núcleo do predicado verbal, ou seja, o verbo. Pois trata-se de um verbo significativo, ou seja, ele é intransitivo ou transitivo. E se for transitivo, direto ou indireto. Tá? Eu sei que vocês devem estar pensando, né, novamente esse assunto. Queridos, falaremos desse assunto muito, né, durante esse ano. Então vamos lá. Página 217. O exercício 4 pede que você classifique, né, os verbos quanto à transitividade, certo? Se for predicado nominal, aí o que introduz o predicado nominal é o verbo de ligação, porque ele liga uma característica ao sujeito. O verbo intransitivo não precisa de complemento e o verbo transitivo necessita de complemento. Aqui, lembrando que complemento para nós é objeto direto ou objeto indireto, certo? Um precisa de preposição, o outro não, certinho? Então, vamos lá. Se você agride uma pessoa, né? 3 pontinhos. Aí o verbo agredir, olhando para ele, fiz bastante aqui, uma auréola aqui, um círculo, para vocês prestarem atenção, olhando para o verbo agredir. Ele é transitivo por quê? Porque a ação do verbo transita, né, para o objeto, tá? Ele transita do verbo para um objeto. No caso aqui, agrediu quem? Uma pessoa, objeto direto, o verbo é transitivo. Se essa agressão ocorre de maneira... Coloquei 3 pontinhos porque o período era enorme. Então, nota que o verbo ocorrer, certo? Ele não transita a ação dele para um complemento. Ele, né, no caso, a ação para no próprio sujeito. Então, é intransitivo. Isso é bullying, tá? Verbo ser, é um verbo de ligação, certo? Predicado nominal. Ele liga, fiz uma flechinha para lá e para cá, porque ele liga uma característica ao sujeito. Não entendo a aplicação. Verbo entender. Quem não entende, não entende, né, alguma coisa. Então, o verbo entender transita. Ele estende a ação do verbo a um complemento, a um objeto. No caso aqui, o objeto direto, porque o a é um artigo, ok? O verbo transitivo. Como se aplica ao meu caso? Então, verbo aplicar, a ação transita do verbo para o complemento, certo? Aqui a gente percebe que tem uma contração, né? E precisa de uma preposição, aqui no caso é combinação, perdão, a mais o. Então, o objeto é indireto, o verbo é transitivo. Então, veja bem, agride VT, ocorre VI, é do verbo ser VL, entendo VT e aplica VT. Note bem, pessoal, tá? Eu coloquei aqui para resumir para vocês. O verbo agredir, né, estende a ação do verbo agredir, né, e envolve objetos ou complementos. Aqui no caso, objeto direto. Isso aqui é só para reforçar o que eu já falei aqui, ok? O verbo ocorrer. A ação é exclusiva do sujeito. Não precisa de complementos. Eu fiz uma flechinha para lá, para vocês entenderem, voltada para o sujeito. O verbo ser, que se apresenta aqui nessa alternativa, a se, no caso. Liga apenas o sujeito a uma característica. Eu fiz uma ação de vai e volta. Ok, pessoal?
Continuando, o verbo entender, só para reforçar a ideia mesmo da transitividade, né? No exemplo, a ação do verbo envolve objetos, ela se estende ao objeto, que no caso é a aplicação, né? Objeto direto. O verbo aplicar, idem, certo? Igualzinho entender. Só que aqui no caso nós temos uma combinação. A ação do verbo envolve objetos, ok? Certinho? Agora vamos para a página 218, o exercício 2 e 3. Pessoal, eu respondi tudo de uma maneira só e juntei os dois porque um leva diretamente ao outro. Olha, veja bem, vocês, a hora que vocês abrirem a página 212, vocês vão perceber isso, vocês vão anotar. 218 a página. O exercício 2 pergunta para você apontar, pede para você apontar o predicado nominal. O exercício 3 pede para você classificar os verbos, né, que introduzem os predicados nos períodos que vão aparecer, tá? Em VL, VI, VTD, VTI e VTDI, que é o famoso bitransitivo, tá? Eu coloquei aqui os períodos. Na alternativa A, o responsável pelas agressões também precisa de atenção. Quem precisa de, tem preposição, objeto indireto, VTD. Pediu para você achar o predicado nominal, não se esqueçam disso. VTI. Perdão, VTI. O objeto é indireto, voltando. O agressor geralmente sofre de baixa autoestima, certinho? Sofre de quê? Quem sofre de quê? Então, temos aqui a presença de preposição. Logo, o verbo é transitivo indireto e o objeto é indireto. Somente a punição não resolve o problema. Resolve o quê? Objeto direto. Não tem preposição. O verbo é transitivo direto. Ok, pessoal? Pais e educadores, conversem com os agressores. É um ponto de exclamação aqui, certo? Não se esqueça que pais e educadores é um vocativo, não é sujeito, tá bom? Certinho? É o verbo conversar. Quem conversa, conversa com alguém. Aqui no caso, para conversarem com os agressores, ok? Tem uma preposição aqui, certo? O objeto é indireto, o verbo é transitivo indireto. A alternativa correta da resposta do exercício 2 é aí. Vocês vão perceber agora. Olhem. As relações inadequadas e prolongadas não são viáveis. Verbo ser, verbo de ligação. Por quê? Esse verbo apenas liga uma característica ao sujeito, ou seja, características viáveis ao sujeito, relações inadequadas e prolongadas. Então, a alternativa correta do exercício 2 é a alternativa E. Recadinho para vocês, povo lindo. Olha, a transitividade será mais explorada em capítulos seguintes, ok? Não pararemos por aqui. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.